Já estou recebendo aqui no estúdio o Dânio Souza. Tudo bem, Dânio? Tudo bem, Joelson. Boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência. Dânio, a gente sempre diz aqui... Aliás, a marcha lá em Brasília, né, a marcha dos prefeitos, apontou para um problema histórico, a dificuldade dos municípios de se sustentar, Dânio. É verdade, é o chamado pires na mão. Sim. A pergunta é, por que os prefeitos sempre precisam ir a Brasília com o pires na mão, bater a porta do governo federal, bater a porta dos seus parlamentares? Por que aquele dinheiro do FPM, que é um recurso que o governo federal manda para os municípios, não é suficiente para esses trabalhos? A explicação, e aí a gente ouvindo os universitários, a explicação é simples. No sudeste e sul do país, centro-oeste, os municípios têm melhor capacidade de arrecadação, porque eles têm indústria, eles têm grandes empresas, eles têm capacidade de investimento, né? E aqui no Nordeste e no Norte, por falta dessa capacidade de investimento, já é mais complicado. Então, municípios pequenos, os de cerca de 10 mil habitantes, que entram no coeficiente 0,6, recebem cerca de R$300 mil apenas por mês para bancar 10 mil pessoas, precisa-se que eles tenham que ir a Brasília para bater a porta do governo federal, bater a porta do parlamentar que ele apoia, para que ele possa ter ali uma emenda, um dinheiro complementar para fazer um investimento. Vamos ouvir aqui, por exemplo, o prefeito Jedson Rodrigues de Marcos Parente, que é o prefeito de uma cidade 0,6 aqui no Piauí. Cidade de menor porte. Né? Menor porte, não tem arrecadação nenhuma. Vamos ver o que ele diz. Administrar uma cidade do porte de Marcos Parente termina sendo um desafio muito grande, porque a gente se depara com uma arrecadação muito pequena de recursos próprios, né? Então a gente tem que vir a Brasília e é claro, né, procurar os parlamentares que representam o nosso município em busca de emendas e de recursos, né, para que a gente possa estar investindo mais em infraestrutura e melhorando a qualidade dos serviços públicos. Assim como o prefeito Jedson, olha, vamos recordar como foi a marcha lá. Olha a quantidade de prefeitos do Brasil que estavam lá na marcha, na movimentação da CNM, que nós estivemos lá e mostramos para você. Vamos trazer as imagens? Vamos trazer as imagens aqui. Prefeitos de todo o Brasil, sendo que os prefeitos, como disse, da região Centro-Sul, Sul e Sudeste, eles têm uma melhor capacidade de investimento. Aqui Norte e Sul, Norte e Nordeste, eles precisam, né, bater a porta. Bom, o FPM, o que é o FPM? Fundo de Arrecadação, Fundo de Participação dos Municípios. Como é que ele é composto? Ele é composto a partir do IPI e a partir do Imposto de Renda. Se fala, a arrecadação do Brasil foi recorde, mas a arrecadação diante de vários tributos. Nem sempre a arrecadação recorde se dá no IPI e se dá no Imposto de Renda. Se der neles, melhor o FPM. Se não se der neles, o FPM fica ali na margem limite. E nós ouvimos aqui, por exemplo, o procurador da APPM, que é a Associação dos Municípios do Piauí, o doutor Valdemar Fernandes, que explica melhor essa situação para a gente. No Norte e Nordeste, a realidade é diferente. Os municípios geralmente não têm essa receita própria e dependem do FPM para sobreviver. E o município possui as chamadas receitas correntes, que são aquelas despesas que estão previstas na lei orçamentária anual. Só que essa lei orçamentária anual é uma mera previsão, porque na prática as despesas dos municípios são afetadas, primeiro, por essa distribuição de imposto, que nem sempre vem o dinheiro previsto na lei. Segundo, o aumento natural dos preços de tudo. Um exemplo claro que a gente pode dar foi o impacto ocorrido entre 2021 e 2023 com a instituição dos salários base de várias categorias. Por exemplo, categoria da enfermagem, categoria dos médicos, categoria dos dentistas e outros mais agentes de saúde, que tiveram valores fixados em lei e esses valores eram relativamente bem mais altos do que os praticados anteriormente. Então, esse e muitos outros são os exemplos que impactam no dia a dia das contas públicas desses municípios. Como eles não têm receita própria, não resta outra opção ao gestor a não ser, como alguns gostam de dizer, né, colocar o pires na mão e ir até Brasília, visitar as bancadas estadual e federal em busca de recursos. Então perceba o que disse o procurador. Municípios sem arrecadação ainda têm a determinação de pagar o piso daquela categoria. O piso do professor, o piso do magistério, o piso do enfermeiro. E aí
é uma despesa que aumenta sem a compensação de arrecadação. Quando nós estivemos em Brasília na semana passada, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios também disse isso. O governo federal manda programas sociais, programa social da saúde, programa social da educação, programa social disso, programa social daquilo, sendo que não há uma contrapartida de investimento. Então, municípios que têm uma capacidade de investimento a partir da indústria, do comércio, conseguem se equilibrar. Municípios do Piauí, em especial, a maioria que não tem essa capacidade, aí tem que estar, de fato, com o pires na mão, indo a Brasília. Pois é, Dani, situação complicada que envolve muitos municípios do Brasil e que, claro, precisa ser resolvida com uma repactuação aí com a federação. É verdade. Dânio, obrigado pela sua participação. Um abraço, hein? Quem quiser fazer contato, como é que faz? Fácil demais. Pega a câmera do celular, aponta aqui na tela Aí, e tá aí o zap do CV Cidades. 86-9464-3969 para você informar para a gente como é que está a situação no seu município, que a gente retrata aqui no Jornal do Piauí. Um abraço, Dani. Um abraço, tchau. Amanhã, Dânio Souza trazendo as informações aí no CV Cidades, gente, nos nossos municípios piauienses.